Salve, galera da Muscle Contest Internacional. Eu tô aqui com o árbitro do Olímpia, Tamer Elguinde. A gente vai fazer aqui algumas perguntas que eu sei que é a dúvida de muitos de vocês. Tamer, a galera ficou muito em dúvida. Esses dias, Sean Clarida venceu um campeonato na Open. Eu, particularmente, recebi muitas fotos perguntando sobre o Regan Grimes, sobre outros atletas que estavam lá. E a galera gostaria muito de saber o porquê o Clarida venceu. Eu acho que, Tinho, primeiramente é importante as pessoas entenderem como que o fisiculturismo é julgado no mundo inteiro. Existem 3 critérios básicos de julgamento, que são o condicionamento, a muscularidade, a proporção e a simetria. E aí a gente começa a julgar as poses individualmente. Então você vê bíceps duplo de frente. Eu estava julgando, eu e o Tyler, 2 juízes do Olímpia. Naquela pose, o Clarita estava ganhando em proporção, ganhando em condicionamento, e se você analisar a densidade muscular dele para o físico dele, era maior do que, na verdade, o Sérgio Oliva Jr. e até do Grimes. Ele estava mais condensado, entendeu? Então, não é... Eu sempre falo isso. Você que é atleta, perde mais competições preocupado com a balança do que qualquer outra coisa. O dia que tiver balança dentro do palco, aí você começa a se preocupar. Não importa quando você pesa, o juiz não sabe, é uma coisa visual. E o Clarita claramente ganhou praticamente todas as poses, por isso que ele ganhou. Eu concordei 100% com o julgamento. Quando eu vi que o Clarida ia, eu já pensei, grande chance de vencer tem, porque ele não ia errar, né, na preparação, ele chega sempre bem condicionado. Uma outra grande dúvida da galera foi no Mr. Olímpia, o Hunter Labrada ter ficado à frente do Nick Walker. Na visão, eu creio que da maioria dos fãs, o Nick Walker deveria ter ficado à frente do Hunter Labrada, mas você, árbitro, estava lá. Na verdade, você, como promotor, você não julgou, mas você viu. O que você acha que aconteceu lá? Olha, eu acho que as pessoas têm que entender é que existem 11 árbitros do Olímpia, que são as pessoas com experiência de mais de 30 anos julgando, entendendo biomecânica, fisiologia, e a gente realmente entende, está realmente analisando cada físico. E a gente nunca concorda 100%. Por isso que tem 11 árbitros lá. Tem alguns dos julgamentos que eu discordo da Sandy, eu discordo do Tyler, e nós somos experts. Como que eu vejo aquele? Eu vejo que o Labrada, com certeza, tem mais um corpo fluido, estético, mas o condicionamento dele realmente não era o mesmo do Nick Walker. Aí é uma questão de interpretação do árbitro. Ele ganhou em muscularidade, condicionamento, quem estava mais muscular, e a parte estética. E ver qual que você está dando mais importância. Por quanto esteticamente que o Labrada era superior ao Nick. E aí existe uma interpretação dos juízes. Eu, particularmente, se eu tivesse julgando, eu daria para o Nick. Eu acho que o Nick era a definição dele, a muscularidade dele estavam mais à frente da parte estética. Mas essa não foi a interpretação da maioria dos árbitros. Alguns dos árbitros votaram para o Nick. Eu e o meu irmão, que somos juízes, não concordamos 100% em tudo. O que os fãs têm que entender é que existe, naquele nível, uma linha muito, muito pequena entre competidores. E a interpretação pode ir para qualquer lado. E uma pergunta agora que é minha, mas eu acredito que boa parte dos fãs ainda não sabem. Antes tinha a questão de retirar os 2 pontos maiores e os 2 menores. Ainda há isso no Olímpia? Ainda há isso. Então, por exemplo, no Olímpia, as 2 pontuações superiores são tiradas, as 2 pontuações inferiores são tiradas, para você realmente ter o average, né? O meio termo dos árbitros. Na verdade, acho que hoje são 3, porque se são 11, né, você vai tirar as 3 maiores e as 3 menores, que aí ficariam 5. Isso daí realmente é dependendo do que o juiz principal... ele pode falar, retirar 1, retirar 2, retirar 3. Mais você retira matematicamente, mais você está pegando o meio termo dos juízes ali, né? Porque eu fiz essa contagem no Mr. Olímpia de 2007, quando o Jay venceu o Victor, e é até hoje falado essa questão. E eu vi que lá o Jay tinha algumas terceiras colocações, e essas colocações foram eliminadas. Então isso acabou favorecendo o Jay. E é o que eu sempre falo, não é que a competição foi roubada, como a galera fala. É que a forma da pontuação é justamente para tirar
essas pontuações mais, digamos assim, disparadas de diferente, de um tá em primeiro e o outro em terceiro? Eu acho que é fundamental para os fãs brasileiros entenderem, compararem o fisiculturismo com qualquer outro esporte do mundo. Isso existe no futebol. No futebol existe controvérsias de quem tem que ganhar, quem não tem que ganhar, uma interpretação de uma falta do árbitro, de uma não falta, que muda o resultado. Se você vê que o árbitro está roubando, a gente é um esporte e existem linhas muito pequenas entre dois competidores que existem em qualquer esporte, no futebol americano, no beisebol, todos eles existem histórias que podia ter ido de um lado, podia ter ido do outro lado. Não é questão, os árbitros que estão lá querem que o melhor ganhe, não tenha dúvida disso. E o que eu costumo falar é que a galera tem que entender o seguinte: a subjetividade de um esporte como o fisiculturismo nos leva a ver, até o fã é assim, um é fã do fio, o outro é fã do running. Sim. Então, é a mesma coisa da visão do árbitro. Ele pode, no olhar dele, achar que o fio está melhor, enquanto o outro árbitro já olhar e falar assim, não, o running está melhor. É importante a muitas pessoas entenderem que existe muitos poucos momentos nos quais que os árbitros do Olímpia, de novo, que são os árbitros com mais experiência no mundo, estão 100% concordando num julgamento. O ano passado, praticamente todos os árbitros concordaram que o Rami ganhou. Esse ano não foi assim. Existia um pouco, espera um pouco, vamos dar uma olhada no Hadi. Não, espera um pouco, vamos dar uma olhada no Brandon. Existia um pouco de discussão interna dentro dos juízes, dos melhores juízes do mundo. Agora também vamos falar sobre uma questão que está parando a internet brasileira, que é Diogo Montenegro. Ele que ficou na terceira colocação agora do Olímpia, e a gente vê que os fãs já cravam ele como campeão, né, das competições profissionais, principalmente aqui no Brasil. E aí eu queria ouvir de você, como é que vocês veem essa questão aí? Existe um favoritismo? Não, look, Itinho, sem dúvida nenhuma, Itinho, hoje em dia, pela colocação do atleta no Olímpia, posiciona ele como o melhor atleta na categoria no Brasil. Ele pegou terceiro, o que significa que ele é hoje o terceiro melhor atleta do mundo. Significa que ele vai ganhar toda hora? Lógico que não. Amanhã o Barcelona pode ganhar o título de melhor campeão do mundo. Significa que ele vai ganhar todos os jogos no Campeonato Espanhol? Não. Não significa que ele vai ganhar. Ele vai continuar sendo campeão do mundo, o Barcelona, mas outros times podem ganhar dele. Se você fala para mim, no Expo Super Show, o Diego vai estar competindo, ele vai estar competindo, ele é favorito? Sem dúvida ele é. Significa que ele vai ganhar? Absolutamente não. Absolutamente não. Eu vou ser o juiz principal, eu garanto para você, vai ganhar quem é o melhor no dia. Tanto isso, eu joguei um show uma semana depois lá em San Diego, um show da Muscle Contest, um Muscle Contest Border State de figure, e tinha uma atleta que tinha ficado em 7º lugar, coreana, e tinha uma outra atleta da Sérvia que também fez o Olímpia, não ficou nem entre as 20 melhores. Quem que ganhou? Atleta da Sérvia. Eu olhei com muito, muito cuidado e os juízes estavam um pouco divididos. Eu acabei dando para a menina da Sérvia, porque naquele dia ela era melhor, mas ela não tinha se posicionado no Olímpia tão bem. Então, a qualificação do Olímpia, lógico, é uma qualificação de prestígio. O Diego, até o próximo Olímpia, é considerado o terceiro melhor do mundo na categoria. De maneira nenhuma significa que ele vai ganhar todas as competições até lá. Ele vai ter que provar e ganhar no palco. Inclusive, a gente tem um grande exemplo, que é o Brandon Hendrickson, venceu a Men's Physique, depois perdeu para o Raymond Edmonds, depois venceu novamente. Né? Então, sem dúvida. Agora, uma questão também que eu queria saber de você, foi muito falado recentemente sobre o julgamento europeu, que lá eles priorizaram bem mais a estética. Um grande exemplo é um atleta que ficou em primeiro colocado no Portugal Pro, foi 12º, e o atleta que ficou em 5º colocado no Portugal Pro, no Olímpia, foi 7º. Mas eu acho que é difícil, Itinho, os fãs fazerem interpretações assim, porque são dois shows diferentes. É como se falassem, espera um pouco, o Palmeiras ganhou do Corinthians há 2 semanas atrás. Como que agora o Corinthians ganhou do Palmeiras? É porque é um outro jogo. Então, você ganhar de um cara no Europa Pro não significa que você vai ganhar de novo no Olímpia. A gente está julgando o atleta na hora, ali,
quem é melhor. Então, eu não acho que existe uma prioridade de estética ou não, existe que no show na Europa, eles consideraram aquele atleta melhor, e existiu uma mudança de condicionamento. Uma mudança de condicionamento entre um dia e outro pode acontecer. Imagina entre uma semana e outra. Às vezes em horas, né? Sim, sem dúvida. Então, isso daí é uma coisa que os fãs ficam condicionados a pensar e falam, mas espera um pouco, por que isso tá sendo invertido? Se fosse assim, não teria que ter competição. O cara ganhava uma vez e você ganhava para sempre. Isso não é esporte. Então é isso aí, eu acho que as dúvidas são essas aí. É muito bom hoje a gente ter o Tamer aqui para nos tirar essas dúvidas, né? A gente nunca teve isso aqui no Brasil. Então por isso que eu sempre peço para a galera fazer a inscrição no canal, seguir o Tamer no Instagram, seguir a Muscle Contest, que assim, eu estava falando mais cedo aqui na live, eles também estão promovendo o esporte com isso, né, Tamer? Não, é fundamental para todos os fãs. Se você ama o fisiculturismo, você ama o que a gente está fazendo no Brasil, olha o que a gente fez agora, nesses últimos 3 anos, o que foi feito nos últimos 50 anos, a quantidade de atletas brasileiros, tudo isso porque a gente está no momento de ouro, na fase do bodybuilding no fisiculturismo brasileiro. Você gosta? Vá lá, inscreva no canal da Muscle Contest. A gente tenta fazer a transmissão de graça para vocês, não é que nem na Europa que a gente cobra, mas existe um custo. Você quer apoiar a gente? Vai lá, inscreve no canal, participa. Isso ajuda realmente a gente manter todo esse serviço de graça para vocês. Então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui e tamo junto. Até a próxima.